tempos de crise de saúde pública, é muito comum observar o retorno de soluções mágicas para os problemas reais. Então, em vez de ouvir os especialistas e fazer o que tem que ser feito em casos como esse que a gente vê agora, do coronavírus, ou seja, lavar as mãos com mais frequência, evitar contatos físicos e aglomerações, ficar mais em casa, na medida do possível, até passar o pico do contágio. Então, em vez de fazer o básico, muita gente comete um dos dois erros. Ou deixa para lá, sem muita consciência sobre as consequências reais da doença, ou seja, negam que existe problema, dizem que é exagero, que é fantasia, e acabam piorando o problema, imaginando que basta ignorar que vai dar tudo certo, ou então começam a entrar em pânico. O outro extremo. E aí exageram e caem na lábia daqueles que ganham dinheiro com a ingenuidade das pessoas. E começam a desperdiçar dinheiro com coisas que não são necessárias e às vezes até fazem mal. É interessante ver também que às vezes esse pensamento mágico vem disfarçado de ciência. Ou seja, as pessoas interpretam as conquistas científicas como se fossem milagres. Há uma espécie de crença nos poderes mágicos das palavras, dos conceitos da ciência, e que é muito parecido, ou que tem a mesma natureza das evocações mágicas das crenças religiosas. Talvez porque, para muita gente, por conta das próprias deficiências na formação científica, a ciência parece tão misteriosa quanto as religiões. Poucas pessoas sabem como realmente funciona o Wi-Fi, por exemplo. Física, engenharia. Então, isso fica parecendo uma magia. Não é à toa que é comum ouvirmos por aí, a magia da computação, os milagres da tecnologia. E além disso, há o fato de que há religiosos que parece que por medo de alguma concorrência ou por supor que a ciência vai diminuir a fé, ou que cientista vai induzir as pessoas ao ateísmo, ou talvez para reforçar o poder milagroso e curativo da fé. Mas muitos religiosos acabam menosprezando ou mesmo desqualificando e desacreditando a ciência. E isso é perigoso, sabe? Não precisa ser assim. Mas então é aí que a gente vê termos científicos sendo utilizados como palavras mágicas para curar as pessoas. No nosso século, isso continua comum. Travesseiros magnéticos, sal quântico. Eu já vi um negócio que se chamava harmonizador floral para o reequilíbrio energético em desbalanço dos radicais livres. Então percebam, são palavras misteriosas da ciência, misteriosas para não especialistas, ou seja, para a maioria de nós. Só que são palavras retiradas do seu contexto e que são utilizadas para fins publicitários. Ou seja, elas não querem informar e educar, que é o objetivo da ciência, mas querem fascinar, querem encantar. E uma das formas mais inteligentes para se educar e interpretar essas mensagens sem cair na armadilha que ela nos oferece é olhar para a história. É normal termos dificuldade de fazer uma crítica aos termos comuns do nosso tempo, justamente porque estamos acostumados a eles. Então, eles fazem parte do nosso dia a dia, não são estranhos. A gente repete esses conceitos, essas noções, esses equívocos, esses preconceitos, esses lugares comuns automaticamente, sem parar para pensar. Mas quando a gente observa como esses termos análogos, com a linguagem do seu tempo, eram utilizados no passado, a gente consegue ver mais facilmente. Porque se eles eram comuns antigamente, hoje eles parecem uma caricatura. A bizarrice fica explícita. E ao fazer esse exercício de enxergar como as pessoas no passado eram enganadas com imagens e palavras retiradas da ciência, mas fora do contexto, e com uma concepção mágica, a gente exercita a capacidade de enxergar isso também nos nossos tempos.
Vocês estão prontos para essa viagem no passado? Todos os anúncios publicitários que eu vou mostrar neste vídeo foram fotografados de um jornal do interior de Minas Gerais, o Lavoura e Comércio, sediado em Uberaba, cidade de Uberaba. Esses anúncios circularam muito na primeira metade da década de 40. E é importante dizer que propagandas revelam muito sobre o período histórico em que são veiculadas. Sabe, se um produto é popular e se as propagandas são constantes, isso indica que a mensagem respondia a desejos verdadeiros das pessoas. Então, atenção, não é que as mensagens são verdadeiras, mas os desejos que inspiravam a produção daquelas mensagens eram verdadeiros. Então, vamos aprender juntos a identificar essas mensagens no passado para que a gente possa exercitar a nossa compreensão crítica das mensagens que usam termos científicos no presente. Eu começo com essa propaganda do Codeinol. É uma propaganda de um xarope que curaria bronquites, rouquidão, asma, coqueluche e tosses em 24 horas. É muito importante observar essa figura dessa espécie de profeta, meio andarilho, é muito parecido com um alquimista, um sábio, um velho que andava nas feiras vendendo esses ungüentos, vendendo licores supostamente mágicos, vendendo fortificantes. Então é uma figura ainda muito popular na imaginação social e que foi utilizado para vender um xarope. Ou seja, percebam aí a aliança, né, entre uma imagem arquetípica, entre uma imagem mítica, entre uma mitologia do profeta velho sábio alquímico, né, ao lado de uma solução que supostamente teria vindo da ciência, mas a gente vê como que a promessa está muito exagerada. Essa é uma outra propaganda de um xarope São João, muito popular nos anos 40. Havia muitos anúncios do xarope São João em vários jornais. E essa imagem é fenomenal. Assim, hoje, as propagandas tendem a ser mais positivas. Ou seja, raramente na propaganda contemporânea, os anunciantes optam por mostrar sofrimento, mostrar imagens feias. Mas no passado era assim. E diz que o xarope São João é o melhor para tosse e doenças do peito. E como todo xarope daquele período, né, ele era bom para tudo. Combate constipação, resfriado, coqueluche, bronquite e asma, além de proteger e fortificar a garganta, os brônquios, os pulmões. Milhares de curas assombrosas. Prestem atenção nos termos. Esses termos mágicos, mitológicos, quase religiosos, não são utilizados aleatoriamente. Se os redatores não tinham tanta consciência, né, de toda essa teoria que associa a ciência à magia, o fato é que isso estava incorporado no seu fazer, na sua rotina, no seu trabalho. Então essa noção de utilizar curas assombrosas para um produto supostamente científico, ou seja, um xarope, é muito significativo. Há outras versões dessa mesma propaganda, como essa aqui, ainda mais visível, né? A gente percebe claramente uma imagem realmente mítica de alguém sendo asfixiado por um inimigo invisível, imerso nas sombras. Essa imagem também é muito importante para sugerir toda a mitologia manipulada para atribuir determinados sentidos mágicos a esse produto. O pulmonal era um outro remédio muito popular também, era voltado para esses mesmos efeitos, era uma mesma promessa. Um medicamento maravilhoso, observem o termo, né? Maravilha, magia, fabuloso, todos são termos míticos, evidentemente, mas que eram utilizados sem muita economia no passado,
E hoje nós temos consciência desses termos, como eu disse anteriormente, precisamente por conta dessa relação que nós temos com o passado. Ou seja, antigamente era comum, hoje parece estranho, mas é ao observar a estranheza daquilo que no passado era comum que a gente pode ser mais preciso, né, nos nossos julgamentos. Então lá essa propaganda prometia que esse xarope ajudava a tuberculose, fraqueza pulmonar, bronquite, asma, resfriados e gripes. E a tosse desapareceria por completo, porque não é um paliativo, mas um medicamento preparado com os melhores vegetais da flora do Brasil, a mais rica em todo o mundo em propriedades curativas. Esse outro anúncio bem fabuloso, não tussa. Tome o xarope contra a tosse. A gente vê como que esses anúncios, como eu disse, revelam muito o estado de espírito ou o estado de saúde das pessoas nos anos 40. Acho que havia muitos problemas dessa natureza. As pessoas morriam muito de doenças que hoje são controláveis. Daí todo esse esforço para combater o coronavírus com mais cuidado, daí os especialistas observarem, né, todas essas medidas de segurança que temos que fazer, mas na época uma das soluções que as pessoas acreditavam eram esse uso indiscriminado de xaropes. Aí está um exemplo dessa dinâmica. Aqui um outro rum vegetal para tosses, gripes e bronquites. Outro exemplo de uma propaganda, num primeiro momento, negativa, né? Alguém lá de pijama, tossindo, espirrando, e o rum vegetal com a promessa de que você vai ser curado através desse tipo de poção mágica, diríamos assim. É curioso que aqui parece aquelas garrafazinhas de whisky. Aqui está um outro fortificante chamado Iodalb, que era chamado o pão dos velhos. Muito interessante essa noção. No passado, de fato, as pessoas que eram consideradas anêmicas ou frágeis, isso era muito comum, também por conta de má alimentação. Nós idealizamos muito a alimentação dos antigos. O próprio Gilberto Freire demonstra em Casa Grande e Senzala como que no passado as pessoas comiam muito mal. E por conta disso, né, a solução que o mercado desenvolveu, que a indústria farmacêutica da época desenvolveu para solucionar o problema, foi a criação indiscriminada de fortificantes. E esse era um dos mais populares. Pergunta para os seus avós, bisavós, para ver se eles se lembram desse fortificante, porque de fato ele era muito popular. O Vanadiol também dizia ou prometia aumentar os glóbulos sanguíneos e vitalizar o sangue enfraquecido, além de ser delicioso e utilizado em todas as idades. E o barato é esse: homem sem energia, moças desanimadas, não é sua culpa, é a anemia que o deixa cansado, pálido, com moleza no corpo e olhos sem brilho. A anemia atrasa a vida porque rouba as forças para o trabalho. Isso é muito interessante porque nos anos 40 havia também, por conta de uma propaganda governamental, todo esse elogio à noção do trabalho. Pessoas que não funcionavam, ou seja, não eram funcionários, eram pessimamente vistas pela sociedade. A lógica do trabalho foi muito fortalecida nesse período. E aí entram esses ungüentos, essas poções mágicas contemporâneas que supostamente serviriam para fortalecer as pessoas. Mãe, seu filho magro tem necessidade das pastilhas McCoy. O menino fininho, fortifique-o e ajude-o a retomar o seu peso normal. E eram pastilhas utilizadas para engordar. Basicamente, meninos comiam mal, faziam muito exercício, e havia esse problema. No passado, era muito comum pastilhas e fortificantes e remédios para as pessoas engordarem.
É muito interessante. Hoje em dia nós vivenciamos um fenômeno oposto, né? A maioria das pessoas está com sobrepeso e precisam emagrecer, mas nos anos 40, por conta de problemas de alimentação, de baixa higiene, baixos hábitos higiênicos ainda muito precários, problemas de saneamento básico, havia muito raquetismo, havia muito problema nesse sentido e, evidentemente, o mercado e a indústria farmacêutica se aproveitavam. Esse é um fortificante muito popular na época, o colatol, serve para falta de apetite, debilidade nervosa, anemia, insônia e esgotamento. Então a gente vê como havia propaganda de fortificantes. Isso significa que as pessoas estavam muito fracas, muito frágeis, muito anêmicas nesse período. Aqui um outro fortificante também, que era extremamente popular, a gente vê ele aqui no anúncio do jornal, imitado sempre, igualado nunca, é o Jataí Grindelia, que era também uma associação de plantas medicinais preparadas cientificamente e com efeitos admiráveis. Esse é um outro anúncio que eu acho também muito importante para a gente ver essa lógica da fraqueza e do trabalho e do fracasso no passado. Não, você não é um fracassado. De há muito você procura descobrir um remédio para esse mal que o deprime moral e fisicamente perante a sociedade. Catuase composta é o remédio, preparado com um grande vegetal de nossa flora, cujas propriedades estimulantes e vitalizadoras, em combinação com o alcaloide da loimberroa, nem sei o que é isso, e hormônios cerebral e testicular, agem rapidamente no combate à debilidade neuromuscular e viril astenia, fraqueza nervosa, desânimo. Olha os termos, hormônios cerebral e testicular. A gente percebe de novo, né, até essa questão da masculinidade, da virilidade sendo alvo de uma propaganda da indústria farmacêutica que explora esses desejos para poder vender produtos que, obviamente, prometiam grandes resultados, mas imagina, é muito mais promessa, assim como nós vemos hoje. Quem é que melhora com um travesseiro magnético? O que é que faz um sal quântico? Então, se nós nos surpreendemos pelo fato de as pessoas no passado serem convencidas por esses tipos de mensagem, a gente precisa também se surpreender ou ficar mais atento com as mensagens que nós vemos hoje. Aqui um outro anúncio que também diz respeito a essa mesma lógica, né? São fortificantes para pessoas que se sentem vencidas. Pessoas afligidas de uma constante dor nas costas, de dores reumáticas nos músculos ou nas juntas, de dores de cabeça e uma sensação permanente de fadiga, parecem totalmente vencidas. As pílulas de Foster, entretanto, as ajudarão a reagir contra essas acabrunhadoras enfermidades. Em pouco tempo, o organismo estará livre dos venenos úricos e os rins estarão funcionando normalmente. As pílulas de Foster são garantia de saúde. Olha os termos científicos. Venenos úricos. Veneno é um termo arquetípico também. Veneno é um termo mágico. Isso é muito importante perceber. Isso aqui me parece que é um licor. Saúde para uma boa saúde. É indispensável um sangue puro, o que se consegue com o uso do Antigal do Dr. Machado. Era muito comum essas assinaturas de remédios com os termos doutor. Frequentemente eram personagens fictícios. A imagem do fantástica, fabulosa do doutor é muito parecida com aquela do alquimista. Então, esses termos estão mais próximos daquela autoridade mágica conferida pelos títulos de doutor do que necessariamente algum supervisor, algum farmacêutico reconhecido, responsável pela química do produto. Então, isso era muito mais uma questão publicitária do que uma questão científica.
Esse é um dos meus prediletos. A vida está no sangue. Sangue puro, saúde, força e vigor. Então a gente vê um monstro, uma criatura sobrenatural estendendo seus braços sobre uma cidade, escrito sífilis. Provavelmente uma imagem que representa a morte, e era o elixir de Fumária, o rei dos depurativos. Lá estavam os ingredientes desse composto, né? Salsa parrilha e vários outros, e servia para feridas, eczemas, dor de cabeça, reumatismo e várias outras doenças. Mas essa imagem ela é muito significativa, como que a publicidade da época utilizava de fato o terror para poder convencer as pessoas a consumir esses produtos que prometiam resolver todos os problemas. O Elixir 914 também era muito utilizado na época e era muito propagandeado. E aí existia esse termo que era muito comum, o depurativo. Galera, a mesma lógica do detox. Eram produtos que supostamente serviam para limpar o sangue. Assim como hoje nós temos esses produtos que prometem limpar o corpo de impurezas. Percebam que a diferença é só a atualização do termo. O depurativo da época é o detox de hoje. As pessoas se convenciam de que aquilo era muito útil. E os ingredientes eram diferentes, mas eram os ingredientes que faziam o imaginário da época. Salsa parrilha, cipó cravo, o cipó suma, caroba, nogueira, samambaia, pé de perdiz. Eu percebo que, claro, são plantas tradicionais aí, frequentemente utilizadas mesmo na medicina popular, nesses cuidados do dia a dia, mas que na época eram utilizados como panaceias, ou seja, como produtos farmacêuticos capazes de resolver todos os problemas das pessoas. Mas eu insisto, gente, o depurativo tão utilizado no passado foi simplesmente substituído pelo que hoje nós chamamos de detox. Mas espero que fique claro que não passa de um batedor de carteira de pessoas ingênuas que, em vez de fazer o básico, preferem desperdiçar o dinheiro consumindo essas coisas. Então essas são as duas principais mensagens deste vídeo. A primeira coisa é demonstrar como que termos da ciência são deliberadamente manipulados, retirados do seu contexto para atribuir qualidades mágicas aos produtos. Esse conceito é muito importante. E o segundo elemento do vídeo, né? É legal observar como essa dinâmica ocorre no passado para que a gente possa compreender melhor os discursos contemporâneos que fazem a mesma coisa no presente, utilizando termos diferentes, ou seja, o depurativo do sangue virou detox, né? O fortalecimento e a limpeza do sangue e todos aqueles termos que utilizaram hoje. Nós temos novos termos, o quântico, o magnético, mas que têm o mesmo objetivo: transformar conceitos científicos em palavras mágicas e bater a nossa carteira com essa estratégia. Muito bem, espero que o vídeo tenha sido útil. Sigam as instruções dos especialistas. Nós temos um período muito importante para enfrentar e é muito essencial que todos não caiam em nenhum dos dois erros que são muito comuns. Ou desprezar, imaginar que o problema é só uma fantasia, ou, por outro lado, exagerar e acabar sendo alvo de pessoas que estão dispostas a fazer de tudo para impressionar vocês e bater a sua carteira e tomar o seu dinheiro. Então, sendo racional e fazendo as coisas de maneira sensata, respeitando e ouvindo os especialistas, todos vamos superar esses desafios com alguma tranquilidade. É isso.